Oi, boa noite, irmãos. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo. Nós estamos estudando sobre a família. Eu pedi permissão para vocês para poder criar uma base para a gente poder conversar sobre os dilemas da família. Nós temos agora à noite, amanhã de manhã. Obviamente que o tema é muito vasto, tem muita coisa. Então, nós temos muita coisa para ser dita. Então, estou selecionando o que eu entendo, o que eu estou discernindo da parte do Senhor, que é para ser feito nesse momento, né? Nós estudamos que a grande luta que nós temos é em sermos filhos, não maridos, não esposas, não pais, não mães. O grande problema nosso é sermos filhos, porque nós aprendemos estas outras relações na nossa filiação. Se eu fosse parar tudo e ser psicólogo, eu diria para vocês que a nossa formação nas relações humanas foi como filho. É ali que a gente tem a base de como interagir com as pessoas, do que fazer, é ali que a gente aprende a desenvolver afeto, seguro ou inseguro. É ali que tudo ocorre na vida da gente, né? Mas, como nós não vamos nos basear na psicologia e sim no Senhor, nas Escrituras, a Bíblia diz em João que nós vimos, que nós fazemos o que nós vimos em nossos pais. Então, na vida familiar da gente é a base do que da maneira pela qual a gente aprendeu a relacionar. E que nós somos verdadeiramente livres, olhando esta relação agora do Filho eterno com o Pai amado, né? Então, é nessa relação de Deus Filho com Deus Pai que nós vamos sendo transformados. Então, aqui é que está a nossa salvação. Então, criamos essa base. Para isso, nós olhamos Mateus 3,17, este é meu filho amado, é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Então, cada uma dessas expressões e os seus significados, né? Agora nós vamos avançar. O primeiro versículo que nós lemos foi João 13:1. Ora, tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, por que Jesus amou até o fim? Porque o coração dele era do Pai. Ele era firmado no Pai, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E como Deus é a fonte de amor, Jesus conseguia amar. Quais são os dias que nós mais amamos o parceiro ou os filhos? O dia que nós estamos mais consagrados ao Senhor. Quando nós buscamos mais o Senhor, naturalmente nós temos mais amor para dar. Sim, porque Ele é a fonte de todo amor, né? É nele que nós temos a fonte de todo amor. Então é ali que nós aprendemos a amar. É uma verdade que tem irmãos e irmãs que vão ter que tomar o passo de uma separação. A Bíblia abre um entendimento a respeito disso. Então, não é porque eu estou falando isso que se tiver alguém aqui separado que vai entender, então eu não amei. Então eu não estive em Deus. Calma que nós temos casos específicos nas Escrituras em que tem que ser contemplado. Tem pessoas que amam profundamente, mas não tem outra alternativa a não ser dar um passo de rompimento, né? Por quê? Porque tem risco, tem perigo, tem alguns motivos que a Bíblia apresenta para fazermos isso, né? E, infelizmente, nós contemplamos pouco estas pessoas, porque às vezes nós não conseguimos atender o que ocorreu com a vida delas, né? Mas vamos lá. O que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar para os irmãos qual é a primeira expressão do amor de Deus. Como é que Deus manifesta o amor dele, né? O amor não é uma emoção, o amor não é um sentimento,
Oi. O amor não é uma emoção, o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Por isso que o amor não depende do sentimento. Né? Existe um dos autores, e a gente estuda, ele diz que chega um ponto no casamento em que o compromisso sustenta o amor. E não é o amor que sustenta o compromisso. É o compromisso que sustenta o amor, né? Porque o amor, se ele for uma emoção, tem dia que a emoção está em alta, tem dia que a emoção está em baixa. Né? Todos nós aqui temos a experiência de amar num dia e 2 dias depois nem está amando. Tem dia que você vai bem com o filho, no dia seguinte você está enroscado com ele de novo. Né? Por quê? Porque nós temos emoções confusas ainda dentro de nós. A gente entende que o amor é uma emoção e amor é uma atitude. Tanto que na Bíblia ele está ligado ao verbo ser. O amor é. Não diz que o amor sente. Diz que o amor é paciente, bondoso e vai por aí afora. Então está ligado a essa atitude que nós temos com as pessoas. Deus tem essa atitude conosco. Ele nos amou. Mas ele ama de que maneira? E é aqui que eu vou começar a abrir os textos com vocês. Deus ama através de uma palavra chamada graça. Durante um tempo, eu tenho um irmão muito querido, um estudioso das Escrituras, e durante um tempo eu entendia que a graça vem antes do amor. E a graça, que o amor era uma expressão da graça. E nós conversamos um bom tempo até que o Senhor assentou no meu coração que é o inverso. O Senhor tem uma atitude de amor e por isso ele se torna gracioso conosco. Então eu quero estudar com os irmãos a palavra graça essa noite. Vamos ter mais uma oração? Senhor, abre-nos os céus. Abre-nos os céus. Nós somos carentes, somos como crianças, precisamos que o Senhor nos explique com detalhe, para a gente poder entender quais as expressões de amor que o Senhor tem. Por isso eu peço que o Senhor nos visite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor nos torne pessoas mais sensíveis, gentis, amorosas e graciosas. Visita o teu povo essa noite. Visita todos aqueles que estão ouvindo. Preserva o sinal e concede-nos graça, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é a definição que nos foi dada de graça? Que graça é o quê? Um favor? Então graça é um favor. Então você não merece, mas você vai e faz algo por alguém. Mas deixa eu explicar um pouquinho mais. Se eu olhar essa definição, que graça é um favor imerecido, eu vou dizer que eu estou fazendo um favor a quem não fez nada por mim. E eu estou fazendo por ele. Esse é o ensino. Mas tenta entender o que eu vou dizer. Graça não é um favor onde não há mérito. Graça é um favor onde há demérito. Eu vou explicar. Vou dar um exemplo. Você estaciona um carro e vem um mendigo, flanelinha, uma quadra correndo. Aqui tem flanelinha, não? Tem? Ele vem correndo até você. Moço, deixa eu cuidar do carro. Você sabe que ele não vai cuidar. Mas você diz, tá bom, pode cuidar aí do carro. Aí você vai, faz o que você precisa fazer, você volta, e aí ele em uma quadra corre até você, moço, cuidei do carro. E aí você pega e dá uma moedinha de R$1 para ele. Isso é um favor
imerecido. Mas deixa eu dizer o que é a graça da parte de Deus. Você estaciona o carro e vem o flanelinho. Uma quadra. Moço, deixa eu cuidar do teu carro? Não, pode cuidar do carro. Você vira e ele risca o seu carro. Ele faz algo contra você. Aí você volta, vê o carro riscado, você vai na loja da frente, vê que foi ele quem riscou, ele vem correndo atrás de você, moço, cuida aí do carro. E você vira e dá a mesma moedinha. Esse flanelinho, o segundo, fez algo contra você. Isso é graça, do português das Escrituras. Não é fazer por quem não fez nada por mim. É fazer por quem faz algo contra mim. Então a graça é um favor onde há demérito. Querido, se eu parar aqui e pegar os pais e adolescentes aqui, quando ele responde duro para você, o que você faz? Ô moleque, quem você pensa que é? Mas com quem você está falando? Você está me entendendo? Se eu pegar o conceito de graça que eu estou ensinando para vocês, o que a gente vai fazer? Ô querido, por que dessa resposta? Eu vou fazer com ele, ter uma atitude com ele graciosa. Eu já vou explicar o que é a palavra graça. Mesmo ele estando contra mim. Pega numa briga de casal e aplica esse conceito. Vou dizer como é que nós homens brigamos. A mulher chega e faz uma queixa, a gente ouve uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, o que a gente faz? Ô mulher, você está falando isso, mas o que você deixou de fazer por mim? Isso é graça? Não. Porque mesmo que ela tenha deixado de fazer, o que a graça faz? Vai lá e faz. Agora, olha o interessante. A palavra graça, no hebraico, no Velho Testamento, é Shem. A pronúncia dela é Shem. Só que significa o quê? Favor. Aceitação. Elegância. Charme. Charme, elegância, aceitação e favor. Então, uma pessoa graciosa, nas Escrituras, é uma pessoa charmosa. Não é o charme que nós estamos habituados. Aquela pessoa bem vestida, pomposa. Nada disso. É aquela pessoa que de dentro para fora ela transmite uma leveza tal, uma graciosidade tal, que a gente é naturalmente atraído a ela. Vocês estão entendendo? Ela é leve, ela é tranquila, ela é graciosa. Alguém aqui tem uma vozinha que é assim na sua família? Alguém? Gente, oh, que legal, irmã. Graças a Deus. Deus abençoe, viu? Qual o nome da irmã? Lúcia. Que bom, dona Lúcia. Graças a Deus. Quem que não quer estar perto de uma Lúcia? Os irmãos estão entendendo? O que nós deveríamos ser uns com os outros? Uma Lúcia. Graciosos. Como a Lúcia é imperfeita, nós vamos buscar o nosso Senhor Jesus. Completamente perfeito. Completamente amoroso, gracioso. Ele tinha sobre ele, ele desceu a nós com graça sobre graça. Nós vamos ver o texto no final do estudo. Então Jesus tem uma atitude elegante,
charmosa. Vocês estão me entendendo? Ele é aquela pessoa que a gente olha e diz, sabe aquela pessoa que você fica de queixo caído? De ver o jeito que ele anda, o jeito que ele toca, o jeito que ele fala, o jeito que ele age. Tudo no nosso Senhor era dócil. Tudo do nosso Senhor era gentil. Tudo. Tudo do nosso Senhor era paciente. Tudo no nosso Senhor era cheio de longo ânimo. Cheio de longo ânimo, longanimidade. Então, a gente erra com ele e ele tem um coração completamente tolerante, firme, gracioso, gentil conosco, porque essa é a natureza do nosso Senhor. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, a graça significa isso. Esse favor, essa plena aceitação. Meus irmãos, deixa eu explicar para vocês. Qualquer pessoa que procura um psicólogo, procura por um motivo. Em geral, ele não está se sentindo aceito. Quando um adolescente vai para um psicólogo, ele vai por quê? Porque ele não se sente aceito. Nem por pai, nem por mãe. Se o psicólogo for jeitoso e souber conversar, ele se vincula no psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo deu para ele a aceitação. O ser humano tem necessidade de ser aceito. Nós evitamos pessoas que nos desprezam. Nós reagimos, em geral, mal a toda e qualquer forma de desprezo e de rejeição. Nós reagimos mal. Alguns irmãos, algumas irmãs, é comum eu ouvir, não se entregam a seus maridos, não estou dizendo sexualmente, eu estou dizendo emocionalmente. Por quê? Porque elas têm medo de não serem plenamente aceitas. E a palavra significa graça, a palavra significa aceitação. Então Deus nos pega e nos aceita como somos. Deus nos toma pela mão direita e nos faz conosco, tem conosco um relacionamento, mas assim, um relacionamento leve e tranquilo, porque ele tem plena aceitação. Eu fui discipulado, eu me converti, fui para Curitiba e fui discipulado por um norte-americano chamado Gerald Steele. E ele era um irmão que gostava de pregar, ele partilhava muito bem, ele lia bastante, partilhava muito bem, ele era um evangelista, mas mesmo sendo evangelista, ele era muito profundo na palavra, ele partilhava muito bem, ensinava muito. Eu me lembro, queridos, eu tinha uns 16 anos de idade, ele deu um exemplo de um artista plástico que ia no ferro velho e pegava tudo que era descartável e fazia daquilo uma obra de arte. Meus queridos, e aí ele virou e falou, meus irmãos, eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa. Nós éramos completamente fragilizados, fracionados, alguns beirando a loucura. Insanos. O que ele faz? Ele vai lá no lixão, Salmo 40, que nós somos resgatados de um tremedal de lama. Dá para tirar alguém de um tremedal de lama sem se sujar? O que o nosso Senhor fez? Meteu a mão na onde a gente estava. Ele desceu até a vida da gente e nos resgatou de onde nós estávamos. Alguns nas drogas, no álcool, na sexualidade indevida, com pensamentos indevidos. Ele vai até nós e porque ele é cheio de graça, ele é cheio de aceitação e ele não se incomoda com quem nós somos, porque ele tem por nós plena aceitação. Mas nós não. Aceitamos uns aos outros se
fizer do jeito que eu quero. Alguns homens aqui aceitam sua esposa se a casa estiver em ordem. Isso não é graça. Isso é desempenho. Isso não é expressão de graça. Algumas mulheres aceitam seu marido se ele agir dessa ou daquela maneira. Isso não é graça. A graça aceita quem é. E trabalha nele para ele ser não aquilo que você deseja, mas aquilo que Deus anseia que ele seja. Os irmãos estão conseguindo entender? E graça no Novo Testamento? No Novo Testamento, graça no grego significa charis, que significa o quê? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura. Deixa eu parar aqui. Aquilo que dá alegria, deleite, prazer e doçura. Quando você é homem, quando você chega em casa cheio de graça, você chega de que jeito? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura. Oh, meus queridos, eu preciso ser assim, Senhor. Nós temos que orar isso o tempo todo. Senhor, me dá este Espírito gracioso. Meus queridos, eu estudei isso daqui em agosto de 2019, numa viagem de avião. Eu fui estudando, a Alice estava comigo, e eu virava para ela e falava, Alice, olha isso daqui. Alice, olha essa expressão. Queridos, vai para 5 anos, 4 anos completos, agora em agosto, que eu estudei isso. Meus irmãos, meus queridos, a minha vida, mas foi transformada numa misericórdia, num cuidado, numa tolerância, porque eu entendi qual é a natureza de Deus comigo. Ele tem alegria comigo. Ele trata meus pecados, ele é firme com os meus pecados, mas ele é completamente alegre, dócil, ele tem deleite, ele tem prazer na minha pessoa. Mas não só isso. Vejam os outros sentidos no Novo Testamento da palavra graça. Charme, amabilidade. Guarda isso. Graça no discurso. Boa vontade, amável, bondade, favor, gratidão, recompensa, prêmio. Meus queridos, é muito amplo o sentido. Então nós temos que aprender a lidar com essa expressão da graça no nosso dia a dia. Tá bom. Aonde que o texto, que a palavra graça, aparece na Bíblia? Vou mostrar para os irmãos. No Velho Testamento, nós vamos fazer uma distinção do Velho e do Novo. No Velho Testamento aparece em primeiro lugar, a primeira menção é em Gênesis 6:8, na história de Noé. Diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus queridos, Noé era assim e por isso a graça o encontrou? Ou a graça o encontrou e Noé se tornou assim? Não. Ele tinha um bom desempenho. Se eu me basear nisso, que Noé era justo, era íntegro, e ele tinha um bom desempenho, e por isso a graça veio sobre ele, eu tenho que rasgar, primeiro aos Coríntios, quando diz que não são de muitos nobre nascimento. Mas Deus amou as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, Deus amou as coisas fracas do mundo para torná-las... as coisas fracas para envergonhar as fortes, as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus pega o que é complicado, meus queridos, é a graça que vem sobre nós e é a graça que nos transforma em quem devemos ser. Só que presta atenção, a primeira expressão da palavra graça na Bíblia foi derramada sobre um homem.
E este homem salvou a si, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas. O que 8 quer dizer na Bíblia? 8 na Bíblia é um número depois do número 7. Deus completou tudo no 7º dia. Com 6 dias ele fez, no 7º ele descansou. 8 na Bíblia significa reinício. Deus aqui estava destruindo a terra e ele ia, então, reiniciar tudo. Ele deletou, vou começar de novo. Vou começar chamando um homem. Sabe por que a sociedade está do jeito que está? Por um grande motivo. Falta-nos homens. Sabe por que entrou dentro da igreja do jeito que entrou? Porque falta dentro da igreja homens. Vou dar uma impressão minha. Acho que aqui nessa congregação não vai faltar. Minha impressão. Estou vendo muitos homens proativos, homens que ouvem o Evangelho, que estão entendendo o Evangelho. Minha impressão. Que não vai faltar nessa congregação. E se não faltar homem aqui, essa congregação será preparada para a vinda do Senhor. Não só os homens, mas as mulheres e os filhos. Eu vou voltar daqui 10 anos. E esse grupo de crianças vai estar firmado no Senhor. Porque vai ter homens cheios de graça. Porque Deus levanta um homem gracioso. Toma esse homem e torna esse lar amado. Torna esse lar seguro, estável. Porque tem um homem amável, tem um homem leve no discurso, tem um homem gracioso no jeito de tratar, tem um homem que não é mal-humorado no erro da esposa, tem um homem que é leve na forma de ser, como nosso Senhor Jesus foi. Então nós precisamos ser visitados por esse Espírito da graça. Aliás, um dos nomes que o Espírito Santo recebe é Espírito da graça, porque ele é quem na prática derrama sobre nós o Pai e o Filho. Ele recebeu a expressa incumbência de revelar o Pai e o Filho. Meus queridos, onde o Espírito Santo está? O Espírito Santo não está naqueles movimentos em que, meus irmãos, o Espírito desceu. O Espírito Santo está naqueles movimentos em que o Pai e o Filho são levantados. Porque João 16 diz claramente, João 14, 16, que ele veio para revelar o Pai e o Filho. Quando o Pai e o Filho são levantados, nosso coração é cheio do Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então esse homem, Noé, recebeu o Espírito gracioso da parte de Deus. Mas, meus queridos, que cuidado que nós temos que ter. Porque esse mesmo homem planta uma vinha e toma um porre. Alguns estudiosos dizem que Noé possivelmente não tinha noção do que ele tinha produzido. Então, ele, ao beber, ele não tinha noção daquilo. Independente de fornecer ou não, ele ficou bêbado. E ele sai daquela experiência com um morto amaldiçoado. Bebida é um negócio delicado. É delicado. Se os irmãos puderem, sejam abstêmicos. Se os irmãos puderem. Uma hora eu preciso preparar um estudo. Eu tenho muitos textos na mente, mas eu não estudei mais exaustivamente nas Escrituras. A Bíblia não proíbe o beber, mas a Bíblia também não incentiva. Simples. E podendo não beber, muito melhor. Aliás, esses dias, com esse mesmo irmão que eu falei sobre a graça, eu fiz um comentário para ele que eu nunca tinha pensado. Qual era o voto mais significativo no Velho Testamento? O voto do Nazireu.
E o nazireu, enquanto nazireu, ele era proibido de beber. Você acha que Jesus ofereceu menos que o voto de um nazireu? Tá. Só para a gente buscar compreensão, né? E se sua ascendência bebe, aí então, tome cuidado. E a ciência mostra com todas as letras que a coisa repete. A Bíblia também diz isso, né? Vamos mais. Primeira menção. Noé, então, salvou a si, sua esposa, seus filhos, porque ele foi visitado pelo esse espírito de graça. Deixa eu lembrar, homem, deixa eu lembrar para você. Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade. Tem vontade de chorar, irmãos. Tem vontade de chorar. De ver que ele fez isso comigo. Eu tenho vontade de chorar. Eu tive uma luta na minha juventude espiritual. Eu lutei com muitos pecados. E eu tinha uma luta difícil, complicada. E um dia ele veio para mim e depositou um texto de Jeremias, capítulo 31, começando com o versículo 17. E ele diz assim, estou citando acho que o versículo 19, ele diz assim, não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Oi, Marcos, fica postes. Presta atenção no caminho por onde andaste e regressa ao Virgem de Israel. Ele falou ao meu coração para eu fazer um regresso de um pecado meu dessa maneira. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Isso é graça. Comove-se por ele o meu coração. Meus queridos, qual é o problema do filho? Repetir 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes o problema. Ou você não faz isso com o Senhor, ou eu não faço isso com o nosso Senhor. Onde nós estamos em dizer de novo, filho? O nosso amado não fala isso conosco. O nosso amado não fala isso conosco. O Senhor estava para ser negado por Pedro, e ele vira para Pedro e diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos requereu para vos peneirar como se peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti. Ele sabia que ia ofender, que Simão ia feri-lo. E o que ele faz? Ora. Porque ele é cheio de amabilidade no discurso, na forma de fazer, na forma de agir. Oh, meus queridos, para nós homens, falta isso em casa. Cadê a braveza na graça? Cadê a irritação na graça? Cadê a rigidez na graça? Cadê a aspereza na graça? Precisamos ser visitados e batizados com esse Espírito gracioso. Os irmãos estão entendendo? Certo? Então, primeira menção é para uma família, para um homem, uma família e toda essa casa é salva. E a segunda menção da palavra graça, onde ela é usada? Ela é usada para mulher separada. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Texto bíblico diz assim. Aqui. Obrigado, Bia. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for
agradável é graciosa aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se escrever uma carta de divórcio, a entregar à mulher e a mandar embora. Meus queridos, faltou o quê? Graça. Faltou graça. Sabe quando que nós pensamos em separar? Quando falta-nos graça. Em alguns casos, como eu coloquei no início, não tem jeito. É casada com um louco. Como é que você vai fazer? Como é que você faz? E não falta hoje é gente pirada. Como é que você faz? É casado com um abusador. Como é que você fica com um filho dentro de casa? Nós temos situações que... Só que aí nós teremos que estudar. A Bíblia contempla o que fazer nessas situações. A Bíblia dá uma instrução do que fazer nessas situações. Mas, queridos, agora a segunda expressão é para a gente que é separado. Deixa eu te dizer uma coisa. Se porventura você é separado, não quer dizer que a graça de Deus se afastou de você. Porque se o seu marido não teve por você, o teu Deus nunca deixa de ter. Ele é o Deus da oportunidade. Ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus da graça. Os irmãos estão entendendo? Vamos mais. Aonde é mencionada a terceira, quarta e quinta vez? São 3 menções agora no livro de Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo 2. Aqui, agora é uma viúva. Gente, todas as expressões de graça estão ligadas a quem? As situações da vida familiar. Nós precisamos entender uma coisa. Se você nunca estudou Ruth, eu vou dar uma sugestão para algum irmão aqui. Pegue um livro do Christian Shane chamado Ruth. Um estudo no livro de Ruth. Estude o livro do irmão Christian Shane. O livro de Ruth é do irmão Christian Shane. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Elimeleque é casado com Noemi. Elimeleque significa o Senhor é meu Deus. Há uma fome em Belém. Belém significa casa de pão. Na casa de pão houve por causa do pecado de Israel. Noemi significa graça. Então o Senhor é meu Deus é casado com a graça. Eles têm 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa perfeição, Quilion significa louvor. Você quer filhos melhores do que esses? Você está entendendo? O que acontece? Eles deixam a casa do pão. E eles vão para Moab. E lá eles se casam com estrangeiros. Morre Elimeleque, depois morre Malom, morre Quilion. Morreu o Senhor é meu Deus. Quando um homem deixa de buscar a Deus, tem chance dos seus filhos terem problemas. Quem não morreu, dorme. Isso significa Ruth se apega a ela. Então ali não é o ensino de uma nora falando com uma sogra apenas. Ali, aquela expressão, onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, onde quer que morreres, ali morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ali é uma estrangeira falando a graça. Hoje é outro sentido. Tudo bem. Só que Noemi, Ruth, é uma moabita.
e as moabitas eram proibidas de entrar no templo. Então havia da parte de Israel uma rejeição pelas moabitas. E essa jovem viúva, ela para no campo de Boaz e representa Cristo. E aí, o que Boaz faz? Favorece Ruth quando ela vai colher espigas no campo. Deixa eu explicar. Eu fui ensinado pelo meu pai. Meu pai se converteu no finalzinho da vida, mas o meu pai foi agricultor, pecuarista e agricultor. Então, o meu pai plantava numa chácara dentro da cidade. E o meu pai me ensinou o seguinte: filho, a gente nunca colhe o que cai no chão e a gente nunca colhe a beira do campo. É, pai, a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que o que caía no chão e a beirada do campo não era para ser colhida. A lei mosaica pedia isso. Por quê? Porque era para favorecer aos pobres. Eu fui ensinado nisso. Quando eu li o texto de Ruth, meus queridos, fez todo sentido do mundo. Porque ela vai colher as sobras, os grãos que caem no chão. Imagina você encher um saco daquilo de grão em grão. Aí, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo para apanhar espigas daquele que me favorecer, daquele que me for gracioso. Terceira expressão de graça na Bíblia, uma viúva. Se você quer cuidar de alguém, cuide de viúva. Porque você vai ser extremamente abençoado pelo Senhor. Minha sogra e minha mãe foram viúvas. Eu cuidei das duas. Nunca faltou. Nunca faltou. Por quê? Porque Deus diz que Ele é o juiz da viúva. E que os filhos dela, Ele se torna o pai deles. E nunca vai faltar para eles. Então, o que Ele fez? Esse homem, ele favorece ela. Aqui ela está dizendo: eu vou atrás de alguém que me for gracioso. O que mais diz o texto? 2:10. Agora, conversando com Boaz, ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas. 2:10. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma... Ela podia. O que ele fez? Ok, Ruth representa eu e você, porque nós não somos israelitas. Nós não somos judeus. Então representa o favor de Deus sobre nós. Você quer ver Deus sendo gracioso comigo? Eu venho de uma família católica. Minha mãe achava que eu ia ser padre. Ela acertou na ideia, né? Eu virei alguém que cuida de pessoas. Então, na prática, eu sou um pastor, não no título. Mas na prática, eu cuido de gente, né? Que é o que um pastor faz. E eu tinha 6 anos de idade, tinha uma vidraçaria na cidade que tinha um quadro da Arca de Noé. Gente, eu olhava aquilo. Deus existe. Um dia eu vou estar diante de Deus. Tem um julgamento. 6 anos. Quem que pôs aquele quadro para eu ver? A graça. Meu pai era ímpio. Um dia ele chegou em casa, eu tinha aí 6, 7 anos, virou e falou assim, chamava minha mãe de nega, minha mãe era branquinha: nega, a partir de hoje, nós não comemos mais no almoço enquanto eu não ler um trecho da Bíblia e não fizer uma oração. Eu cresci com um pai ímpio, lendo a Bíblia todo dia. É isso. Um dia um tio meu, irmão do meu pai, chegou em casa e zombou daquilo.
Eu tinha uns 8 anos de idade. Meu pai virou para ele e falou: João, era o nome dele, preste atenção. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Quando eu abri a Bíblia pela primeira vez, é que é verdade. Deus conosco. Vejam a terceira expressão do livro de Ruth, 2:13. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. E eu nem mesmo sou como uma de suas servas. Você está me favorecendo muito, porque Boaz deu uma ordem, chamou os servos dele e falou: Deixa cair coisa do saco. Oh, meus queridos, quantas vezes o nosso Deus nos favoreceu, quantas vezes Ele te deu um estudo mais profundo, Ele deu um mover, Ele fez algo com você, com teu esposo, com teu filho, quantas vezes Ele foi extremamente gracioso, favorável. Quem somos nós para não termos a mesma atitude uns com os outros? Ele pega o meu pecado, diz o livro de Miqueias, e lança na profundeza do mar. Vocês estão aqui do lado do mar. Quanto tem de profundeza o mar? Um irmão, eu estava em Brasília, fiz essa pergunta, ele, muita segurança, porque era da Marinha, ele falou 16 mil metros. 16 quilômetros de profundeza. O texto bíblico diz que ele pega o meu pecado, lança na profundeza do mar. Ele pega o seu pecado, lança na profundeza do mar. Ele pega o pecado da sua esposa e lança na profundeza do mar. Quem somos nós para irmos lá levantar esse pecado? Não, porque semana passada você fez isso, deixou de fazer aquilo, e eu tô aqui te esperando há um tempão, e você tá desse jeito. Isso é graça? A graça até trata. Querida, nós temos um problema, tem uma semana que eu estou aguardando tal coisa, você ainda não fez. A amabilidade no discurso. A graça trata tudo. Mas a graça não destaca os pecados. Ela não faz isso. Os irmãos estão entendendo? Agora, primeira, um homem. Segunda menção, uma separada. Terceira, quarta e quinta menção, uma viúva. Tudo ligado à família. E agora um casamento, porque Boaz se casa com Ruth. Graça na Bíblia está ligada ao casamento. Agora, você quer ver? Abra no Salmo 45. O Salmo 45 é um salmo de casamento. Eu já fui em casamento que esse salmo foi aberto, foi pregado. É um salmo para casamento. Tanto que o título dele é Ungido de Deus e a sua noiva. O Messias e a sua noiva. Olha o salmo, versículo 1. Você tem a linguagem atualizada aí? Será que tem? Se não for muito complicado. Não que eu seja muito exigente.
Ia, galardão tá, ó, dividido, hein? Aqui. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como de habilidoso escritor. Está falando do quê? Do jeito que essa pessoa fala. Veja o versículo 2. Tu és o mais formoso nos livros dos filhos dos homens. Nos teus lábios extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Homem, presta atenção no que eu vou te falar. Se o teu lábio for um lábio gracioso, Deus te abençoou para sempre. Não há o que você não trate. Se você for um homem duro, áspero, rígido, tenso, teu filho vai ter medo. Teu filho vai mentir. E teu filho vai te enfrentar. Nesta ordem. Primeiro ele tem medo. Até os 9 anos, ele tem medo. Papai. Aos 9 o vocabulário cresce no cérebro. Aí ele dá nó no medo mentindo. Vou dar um exemplo. Você sai de casa na hora do almoço e vira para o teu filho e diz, então, você chegou do colégio, agora vai, senta lá, ele tem 9 anos de idade. Você vai, agora senta lá e faz tua tarefa. Você saiu de casa, ele correu, ligou a TV. Só que você esqueceu algo e volta. Abaixo dos 9 anos, ele assusta. Acima dos 9, 10 anos de idade, ele vê você entrar e você ralha com ele, filho. Eu não te dei hora para estudar? Ô, pai, eu fui e olhei a tarefa e é para fazer em conjunto na sala de aula. Ele começa a mentir. Porque sabe que você é bravo. Ou eu vou dizer de outra forma. Ele sabe que você não é gracioso. Os irmãos entendem. Aos 15 anos, se continuar no mesmo ritmo, ele te enfrenta. Você tromba com ele tromba com você, porque ele incorporado, tá do teu tamanho, não tem medo, aí ele te enfrenta. Aí é grave. E ele pode não enfrentar, batendo boca, mas ele te enfrenta veladamente. Ele vai, entra no quarto, fecha a porta. Pai, o que ele pensa? E ele fica argumentando com ele mesmo. Irmãos, estão entendendo? Não vou perguntar quem tem filho assim, porque não é o caso. Né? Vai passando por tudo isso. O nosso Senhor Jesus tem lábios onde se extravasa a... Até quando ele é duro. Lembra da mulher sírio-fenícia? Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está possessa. Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está possessa. E o Senhor... quieto. Zíper na boca. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Por que o Senhor ficou em silêncio perto de uma mãe agonizando? Porque ele tinha uma lição a ensinar a todos nós. Ele veio para Israel. Ele vira para ela, quando a lição já estava suficiente para ser ensinada, ele vira para ela e diz, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Ela vira e diz, Senhor, os cachorrinhos, uma mãe com uma filha possessa, cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E o Senhor, cheio de compaixão e de graça, experimentou aquela mulher e vira para ela e diz, vai, seja feito conforme a tua fé. E aquele espírito maligno deixou a filha depois daquele momento. Meus queridos, ele tem uma boca cheia de graça. Então, qual o lugar em que a graça precisa aparecer? Na nossa língua. E no Novo Testamento?
No Velho Testamento, a primeira vez que aparece é para um homem. E no Novo Testamento, Lucas 1:30. Olha que interessante, queridos. Livro de Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Agora a graça no Novo Testamento visitou quem? Uma mãe. Uma jovem que vai se tornar mãe. Por que Jesus, ele é tão equilibrado? Não é apenas porque ele era Deus, porque ele habitava numa casa com uma mulher cheia de gente. Eu tenho vontade de parar tudo e me prostrar e adorar a Deus de ver a beleza das Escrituras. Como as Escrituras comunicam o nosso coração. Como as Escrituras ensinam o nosso coração. Onde você pega uma fala indevida de Maria? Porque ela era uma mulher cheia da graça do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Quando ela fala com o filho, ela não é nada desrespeitosa no transformar água em vinho. Filho, acabou o vinho. E ele é totalmente respeitoso com ela, porque a palavra mulher no original significa senhora. Era um termo extremamente respeitoso. Senhora, a minha hora não é chegada. Não chegou o meu momento. Por que Jesus era tão gracioso? Porque ele cresceu num ambiente cheio de graça. Agora com uma mulher. Porque a graça está ligada ao homem, mas também está ligada à mulher. Vejam a segunda e a terceira menção, Lucas 2, versículo 40. Agora, 2:40. Acho que está no 1:40. Agora está descrevendo, lembra que Lucas era um médico, então está descrevendo o crescimento do nosso Senhor. Aqui, de 2 a 12 anos. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 3 crescimentos que Jesus tem dos 2 aos 12. Primeiro, físico, crescia o menino e se fortalecia. O físico. Enchendo-se de... Nós temos que ensinar os filhos a pensar desde os 2 anos de idade, porque a linguagem em geral entra aos 2 anos. E a graça de Deus estava sobre ele. Então havia graça sobre esse menino. Vejam agora o 2:52. Agora Jesus com 30 anos. Desculpa, Jesus agora com 12 anos. E crescia Jesus, agora inverteu. Agora vai descrever Jesus dos 12 aos 30. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós fomos ensinados errados, porque o esporão, em geral, se dá aos 12. E a gente, então, uau, cresceu, tá bonito. Não se enganem. A partir dos 12, o primeiro crescimento tem que ser qual? Sabedoria. Nós temos que encher a alma da criançada. Por isso, meus queridos, teu filho fez 12 anos de idade, diminua tuas atividades. Porque ele vai precisar que você bata papo com ele. E deixa eu te ensinar uma coisa. Você vai ter que ter estômago. Porque ele vai voltar contaminado pelo mundo. Ele vai voltar um dia ou outro falando um palavrão que... Ixi! Ele vai voltar falando um conceito estranho. Por quê? Porque a partir dos 12 anos, eles saem debaixo das asas dos pais e começam a interagir mais com a vida. Então é natural que eles voltem com um problema. O que nós vamos fazer? Vamos lavar os pés deles todo dia, tirando a sujeira que existe, que está vindo. Então, sabedoria, estatura, só que aí, e graça. De que jeito?
diante de Deus e dos... Então, a partir de 12 anos de idade, a graça tem que ser manifesta não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Quarta menção, Lucas 4, 22. Olha que texto lindo. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de... Meus queridos, a graça é expressa especialmente por qual órgão? Durante alguns anos, eu pedi para Deus para eu morder a língua. O Senhor me deu graça de alcançar um tanto de vitória nisso. Não sou perfeito nisso, porque a Bíblia diz que aquele que domina a língua é capaz de refrear todo o corpo. Como eu ainda não domino o doce, é um sinal que eu não domino a língua. E se eu dominar tudo, aí eu vou dominar a língua. Então, é uma luta dentro da gente. Certo? Depois eu pedi graça para Deus para morder o cérebro. Para não pensar. Eu não quero nem pensar. Me ajuda. Me ajuda. Também fui visitado pelo Senhor. De tal maneira que eu não fico prestando atenção em algumas coisas. Porque senão você vai sendo consumido pelo que está ocorrendo perto de você. Então Jesus era uma pessoa totalmente graciosa. Vejam, a quinta, sexta e sétima menção. Lucas 32, Lucas 6, 32, 33 e 34. E a mais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Recompensa é graça. Então está dizendo que não há graça se eu amo quem me ama. Porque você entende por que a graça de Deus é derramada sobre o ímpio? Pelo sol e pela chuva? Porque ele está mostrando para nós que, toma. Eu dei o exemplo que Deus faz o sol e a chuva abençoar até um assassino que está programando um assassinato. Gente, só pela fé para a gente compreender a natureza de Deus. É porque a natureza dele é abençoar quem faz coisa contra ele. Obviamente que não é uma benção desregrada, do nada. Deus vai julgar todo pecado, trata todo pecado, mas ele é um Deus gracioso com os seus. Vejam o 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem, qual é a vossa graça? Gente, aplica isso daqui na vida familiar. Dá para ser assim, meus irmãos? Quando os outros fazem coisas contra nós, é que nós temos a oportunidade de revelar de fato a graça. Porque há demérito. Você está sendo machucado e ferido. Vejam 34. E se emprestais àqueles de quem esperar recebeis, qual é a vossa recompensa? Então eu tenho que emprestar, porque possivelmente não vai me pagar. E o nome disso é graça. As últimas menções, e eu já vou terminar, quase 9 horas. João 1,14. Aonde que isso é encontrado? Vejam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Presta atenção. Quem aqui é de falar o que pensa? Levanta a mão.
E você foi ensinado que isso é muito bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há uma distinção entre ser verdadeiro e ser transparente. A pessoa transparente bateu aqui, ela pôs para fora. E ela sai ainda dizendo, não, porque comigo é assim, eu digo o que eu penso. Jesus dizia tudo que ele tinha para pensar, tudo que ele pensava. Decorem, os irmãos que fazem isso, decorem, decoradinho. João 16, 12 e 13. Lá diz assim, tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Jesus mordia o cérebro. Não, 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 não. Não é hora. Não é hora. Aí tem um momento que o Espírito Santo vai esclarecer. Está entendendo, queridos? Obviamente que eu estou sugerindo isso para vocês. Pode ser que aqueles que levantaram a mão já façam isso que eu estou dizendo, né? A pessoa verdadeira, a coisa bateu aqui, ela vai e verifica se é hora, forma e maneira de colocar. Por exemplo, homem, você considera o ciclo menstrual da tua esposa? Você diz tudo o que você pensa. Mesmo quando ela está menstruada. Você considera o sono do teu filho? Você considera a doença da sua casa? As limitações das pessoas? Porque na graça nós consideramos tudo isso. E Jesus nunca diz uma verdade, porque a verdade vem depois de um espírito de primeiro a graça, depois a verdade. Você está entendendo? Você nunca pode dizer uma verdade se não for na amabilidade da graça, na doçura da graça, da elegância. A graça é elegante. Está entendendo? Vejam 1,16 de João. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre... Queridos, por que graça sobre graça? Porque alguns de nós precisamos, para não dizer todos nós, precisamos de graça sobre graça. Eu vou ter que ser amável, mas eu vou ter que ser amável repetidamente até conquistar essa pessoa. Está entendendo? Tive uma pessoa que eu aconselhei durante um tempo. Elas passaram talvez uns 20 anos. Hoje ela vira para mim e diz assim, César, muito obrigado. Ela virava para mim e dizia, não vai fazer isso não. E o que eu faço com quem não quer fazer? A gente corta o aconselhamento. Ah, tá bom, querida, mas eu não tenho mais o que te dizer. E eu orei e Deus falou, nem, era para você cuidar. O Senhor hoje, casada, pessoa querida, você está entendendo? Porque tem pessoas que você tem que ter graça sobre graça. Tem situações que são difíceis e requer paciência. Essa é a natureza do nosso Senhor Jesus conosco. E o último texto, João 1,17. Aqui eu preciso parar um pouquinho e explicar algo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deixa eu parar aqui. Quem aqui é rígido? Levanta a mão. Quem aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Quem aqui é metódico? Levanta a mão. Gente aqui da frente vê tanta coisa. Eu vi meio que o ministério do cotovelo. Eu vi meio que o ministério do olhar fulminante.
Pergunta para o teu parceiro depois se você é rígido, se você é perfeccionista, se você é metódico. Por quê? Porque se você for isso, você vai ter um sério risco de não ser gracioso. Deixa eu explicar por quê. Quando a lei foi dada, o texto bíblico que nos descreve isso é Êxodo 25, é o 19. Êxodo, não é o 25 não. 20. Ah, estou em Gênesis, espera aí. 19:16. Moisés subiu no Monte Sinai para receber a lei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é chamado num fórum para ser elogiado por ter obedecido a lei? Você é chamado num fórum para quê? Então presta atenção no que eu vou te dizer. A lei é essencialmente condenatória. Gente rígida, perfeccionista ou metódica é gente legalista, cheio de método. Meus queridos, meus filhos sofreram. Senta direito, segura o garfo direito, come direito. Não é assim, é assado. Não é dessa maneira, é dessa daqui. Qual é o grande nó do perfeccionista? Só tem um jeito certo de fazer a coisa. Qual que é? Tem. Só tem. Então ele acaba sufocando quem está perto. Qual é a boa notícia do perfeccionista? No trabalho ele vai bem, porque ele desenvolve um trabalho com excelência. Mas fora do trabalho ele tem a tendência de matar as relações humanas. Já estou terminando, meus queridos. Já vou encerrar. Mas eu preciso gastar um tempinho nisso. Então a lei, a pessoa legalista, a pessoa rígida, perfeccionista, ela é essencialmente legalista. Olha o texto bíblico. Moisés subiu para receber as tábuas da lei. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é a voz de Deus? Mas por que apareceu dessa maneira? Porque a lei estava sendo dada. No nosso Senhor, Ele é completamente gracioso. Então não tem nada disso daqui. Então quando você é perfeccionista, rígido, você é muito exigente, muito duro, muito metódico, tem 10 passos para. Tudo tem que ocorrer de uma determinada maneira. Meus queridos, eu tenho tanta vergonha do que eu vou dizer, mas tanta vergonha do que eu vou dizer, pouquíssimas vezes eu dei um tapa irritado nos meus filhos. Mas o primeiro que eu dei no André, eu dei por perfeccionismo. Eu lavava o carro com escovinha de dente. Para quê? Quem sabe? Para lavar o letreiro. E sujeira encostava ali. E aí tinha que tirar o letreiro. Sujeira que ficava aparecendo. É normal? Modéstia à parte, ficava bem feito. Olha como é que é o pecado. Meu pai era bravo. E eu descobri aos 8 anos de idade que meu pai gostava de carro. O que eu fiz aos 8 anos de idade? Lavei o carro dele. Não recebi um elogio, mas não recebi uma bronca. Peguei na bronca do meu pai e levei no carro. E aí, um dia foi na minha sogra,
Lá veio o carro, aquela perfeição. Eu guia, antigo, lindo, aquela perfeição. Uma coisa bonita, tudo funcionando, perfeito, pronto para viajar. André, vamos embora, querido. Ele veio correndo, subiu no banco de trás com a botinha suja. Perfeccionismo, legalismo, rigidez. Tem que sair do meu jeito. Gente, eu olho para trás, morro de vergonha de contar isso. O que é esperar de uma criança de 5 anos, senão o que ele fez? Assim como eu, tem mulheres, tem homens aqui, do mesmo jeito. Se você for rígido, perfeccionista, metódico, eu preciso que você decore Eclesiastes 7,16 e Salmo 119, versículo 96. E são 2 textos que vão te ajudar no processo de libertação. Agora volte, por favor. Então a lei está sendo dada. E a lei, ela é pesada. Então por que alguns homens e algumas mulheres são pesadas? Porque são legalistas. Não no sentido de, não, os 10 mandamentos dizem isso, nós não vamos fazer isso daqui. Não, no sentido de serem rígidos, tensos. Os irmãos estão entendendo? Eclesiastes 7,16 e Salmo 119, versículo 96. Volta, por favor, em João 1,17. E aí eu encerro. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. 2 vezes. Versículo 14 e versículo 17. 2 significa o quê? Urgência. Amabilidade tem que encher nossa casa. Amém? Amém? Coloca de pé. Amavelmente quem está perto de você. Graciosamente abrace quem está perto de você. É isso. Vamos orar? Se você estiver aí ouvindo, com alguém, faça a mesma coisa. Senhor, concede-nos um espírito gracioso e ouve em Cristo, para que nós sejamos como o salmista diz, por isso Deus te abençoou para sempre. Tira a rispidez, tira a dureza, e põe-nos o favor, põe-nos a elegância, põe-nos o charme, põe-nos a sobriedade, põe-nos a amabilidade no discurso, põe-nos a doçura no falar. Faz isso, eu clamo. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Como não sentir culpa na educação dos filhos, sendo uma mãe que trabalha o dia todo? A Bíblia não proíbe a mulher de trabalhar fora. Proíbe. Tá? Então não constitui pecado trabalhar fora. Mas é muito difícil formar filhos até 12 anos trabalhando fora. Integralmente. Quando a gente estuda as Escrituras, a mãe ela está mais próxima do filho. Isaías 49:15, vai lá, Bia, diz assim, pode porventura uma mãe esquecer-se de seu filho que acabou de nascer? Então mãe não esquece de filho. Ainda que isto viesse a acontecer, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Aí vai o 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus se compara aqui no papel de uma mãe.
Está dizendo que uma mãe não se esquece. Está dizendo que a mãe grava o filho na palma da mão. Gente, quantas vezes por dia os olhos estão olhando a mão? Então a mãe, em tudo que faz, tem o filho na cabeça. E aí diz, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, a mãe sabe até onde dá para levar o filho, o que o filho suporta e o que o filho não suporta. Mãe sabe dizer, pai pega uma rebeldia de filho e diz assim, mas está desobediente. Mãe vira e diz, está ficando doente. Mãe consegue enxergar além, que é típico de mãe, isso daí. Então, o que ocorre? Quando você tem filhos pequenos, é muito difícil trabalhar 8 horas por dia. Qual é a única que pode fazer isso sem dano? A viúva. Porque Deus diz que se tornaria o pai dos filhos dela. Então aí é diferente. Então ela recebe a bênção de Deus para prover e não ter que se preocupar tanto com os filhos, porque Deus de alguma forma vai intervir. Quando você abre Provérbios, lá o texto bíblico diz assim, que a criança, por criança nós vamos pôr até 12 anos de idade, que é a idade que a Bíblia põe em destaque o nosso Senhor Jesus, tá? Então, que a criança ignorante venha envergonhar a sua mãe. Não diz que envergonha o pai. Por que diz que envergonha a mãe? Porque quem está mais perto da mãe até os 12 anos? Do filho até os 12 anos? A mãe. Então, o que fazer quando você trabalha fora? Assim, o ideal é que você não trabalhasse mais que um meio período. Esse seria o ideal. Agora, estou espremendo vocês. Em noção disso. Você está entendendo? Se não for possível, você vai ter que chegar inteiro em casa. Dependendo da profissão, dá. Dependendo da profissão, não dá. Eu e a Alessi tomamos uma decisão. Meus queridos, nós dividíamos um sorvete para os 2 filhos. Picolé. 2 filhos. A gente teve bastante necessidade. Bastante necessidade. Né? O Senhor foi gracioso depois de um bom tempo. Cansamos de ir a pé para a igreja. Eles não. Fomos muitas vezes a pé, levando as crianças. O Senhor sempre foi bondoso, sempre foi gentil conosco, né? Mas nós tomamos uma decisão. A decisão dela não trabalhar logo depois que o André nasceu. Ela trabalhou até uma semana do André nascer. Depois que o André nasceu, ela parou de trabalhar. Vivemos muito apertado, mas o Senhor graça. E aí, a mãe tem condições de dar um equilíbrio para o filho que o pai não tem condições. Por quê? Porque até 12 anos de idade, a mãe tem que estar muito presente. Nós não temos tempo, mas nós temos 3 grandes fases para o filho. A Bíblia não fala isso. É uma sugestão que a gente vai garimpando aí. Tem mais de 2.000 correntes da psicologia. Então tem tese para tudo, né? O que eu estou falando é o que a gente entende que é o mais sábio. Até 5 anos de idade, quem der atenção leva o filho. Se o pai desce, a mãe desce, o tio desce, a empregada der, quem der atenção leva o filho. Dos 6 aos 12, nós temos a fase mais delicada do filho. Por quê? Porque o filho absorve e não manifesta. Quem tem aqui filhos entre 6 e 12? Mas vocês têm que ter um cuidado redobradíssimo. Por quê? Porque os bichinhos são uma esponja e eles não manifestam. Irmãos, estão entendendo?
Por isso que na adolescência você vira e diz, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Entrou aos 12 anos e virou um adolescente. Que coisa chata que ele está. Não virou um adolescente. O problema é que ele está pondo para fora o que ele absorveu e você não percebe. Então, uma fase delicadíssima, em que a presença da mãe é essencial para gerar o filho o dia inteiro. É o que está fazendo o dia inteiro. Vocês estão me entendendo? Mas estuda em escola integral. E diz a vantagem. Porque ele está mais tempo diante do mundo. Óbvio que vai absorver mais culpa no mundo. Vocês estão entendendo? A idade para a gente interagir com o mundo na Bíblia é 12 anos. Está entendendo? Certo. O que essa mãe faz? Como não sentir culpa? Deixa eu explicar. Culpa é um sentimento que vem de Satanás ou de uma pessoa rígida. Pessoas mais rígidas vão sentir mais culpa. Por quê? Porque elas são mais exigentes consigo mesmas. Quando Deus fala com alguém, Deus não fala através da culpa, Deus fala através da tristeza. Então Deus vira para mim e diz, César, tal coisa que você fez está errada, tal coisa tem que ser corrigida. Então quando Deus aponta meu erro, ele aponta meu erro, porque Deus detesta o erro e ama o pecador. Mas Satanás, ele vem e diz assim, então o Senhor vem por Tiago, Senhor vem, Tiago, tal coisa está errada, tal coisa tem que ser corrigida. Apontou o erro. O diabo vem e diz assim, Tiago. E não vem? É mole? Ele está repetindo a mesma coisa de novo. Você não tem jeito, hein? Então, quem vai falar isso, ou é a alma rígida dele, coisa que parece que ele não é, ou é Satanás. Aí vira uma batalha espiritual. Então, essa mãe que me escreve tem que aprender a lidar com culpa. Ela vai ter que parar e pensar, pera, por que eu estou trabalhando? E aí verificar se é necessário trabalhar. Deus mandou ir trabalhar? Amém. Deus vai cuidar. O que nós vamos fazer? Se não tem condições, Deus vai compensar isso de alguma forma e de alguma maneira. Os irmãos estão conseguindo entender? Aqueles que sofrem com culpa, decorem, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Projeta para mim, Bia, fazendo um favor. Segundo aos Coríntios 7, 10. Pode ser que seja 10, 7. Não, 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Qual é a tristeza do mundo? Culpa. Qual é a tristeza de Deus? Tristeza. Está entendendo? Então Deus promove em nós uma tristeza com relação ao nosso pecado. Certo? Então, espero ter ajudado. Poderia explicar melhor quais as decisões posso tomar aos 12 anos? Duvido que tenha sido um adolescente. Não, às vezes. Posso tomar melhor aos 12 anos? Ai que é um adolescente, né? Ai que. Certo. Deixa eu explicar. O texto bíblico diz que Jesus toma a primeira decisão aos 12 anos de idade. Aí o texto bíblico diz que ele vai para a casa dos pais e fica submisso aos pais até os 30 anos. Então deixa eu explicar algo. Até que idade nós formamos filhos? Até aos 30. Filho está liberado depois dos 30. Já liberei o meu mais velho. A Jéssica está por menos de um ano. Vai.
liberada. Na Bíblia, a formação do filho vai até 30 anos. Tem teoria da psicologia que diz que a mãe tem que estar presente até os 2, até os 5. A Bíblia diz que até os 30. Tá, mas como? Eu casei aos 22. Porque tenta entender o que eu vou dizer. Nós formamos a personalidade, a identidade do filho até a maioridade dele. Vamos colocar 21 anos. Aí dos 21 aos 30, nós ensinamos o filho a lidar com a vida. Ele vai aprender a ler um contrato, ele vai aprender a ter um embate na vida, ele vai aprender a fazer uma viagem fora do país, sozinho. Ele vai aprender a lidar com coisas depois dessa idade. Os irmãos estão entendendo? Então, nós formamos primeiro a personalidade e depois a experiência. Vou contar uma experiência que eu vivi. Eu tinha 27 anos, no auge da minha sabedoria. Vendi um carro que meu pai tinha me dado de presente de casamento. Vendi o meu Fusquinha. Comprei um terreno. Liguei feliz da vida para o meu pai. Pai, comprei um terreno. 27 anos. Meu pai virou para mim, padrão meu pai, e falou assim: filho, a caída é para frente ou é para trás? Eu falei: por quê? Ele falou: filho, pensa comigo, se a caída é para frente, a água vai cair na rua e quem tem que drenar a água é a prefeitura. Se a caída é para trás, a água vai cair no teu vizinho. Quem tem que drenar ela é você. O pior dos pecados era para trás. Gente, quando eu entendi esse princípio, me veio isso na mente. Por que eu não perguntei para meu pai? Por que meu pai não ensinou? Errei eu? Errei ele. Errou ele. Porque pai precisa ensinar o filho a viver. Eu bato papo com os meus filhos sobre tudo isso. A conta corrente é assim, é assado, você faz isso, faz aquilo. O contrato é desse jeito, me manda o contrato aí, deixa eu ler. Filho, tem esse ponto, isso daqui tá certo, isso daqui funciona desse jeito, daquele jeito. Então, você vai até os 30 anos com ele. Então, o que ocorre? A lição do filho tomar decisões é uma lição que demora dos 12 aos 30. De tal maneira que, vou tirar um pouquinho o microfone. Aos 12 anos, cada decisão é o pai. Outra ajuda do filho. De tal maneira que aos 30, a rédea da decisão é o filho. Faz sentido? Então, qual a decisão? Como é uma lição de longa data, a gente vai idade por idade. Aos 12 anos pode decidir o quê? O esporte que vai praticar no colégio. O instrumento que gosta de tocar. É possível. Quando que ele pode escolher os amigos? Entre 18 e 21. Se você tiver um aperto no coração com relação a um amigo, filho, não dá. Papai não quer. Você está me entendendo? Que idade ele pode escolher a roupa que ele vai pôr? Aos 12. Desde que seja possível. Filha, essa roupa e essa roupa, é à vontade. Barreguinha de fora, papai não gosta. Sainha curta, não tem jeito. Decotezinho, nem pensar. Roupinha discreta. Da roupinha discreta, pode escolher o que você quiser. Tá bonita, tá feia, é decisão tua. Vocês estão me entendendo? Então nós vamos pegando as decisões e vamos colocando na mão da criança. Existe um método de ensino nas escolas chamado método montessoriano.
que é muito bonito. Porque você deixa a criança ir tomando as decisões que ela quer. Então você deixa a criança ir sendo estimulada a tomar decisões. Meus queridos, se eu tivesse tempo, é que eu não tenho. Já passei 2 minutos. Me dá mais 2 minutinhos para eu terminar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Me diz uma palavra que traduz pecado. Um sinônimo para pecado. Rebeldia, desobediência, alguma coisa do tipo. Pensa comigo. O que difere o Criador da criação? Quero achar uma outra palavra. O que difere o Criador da criação? O Criador é independente. A criação é completamente independente. Vamos pegar um pintor que pega uma tela em branco. Ele é o Criador. O pincel pode dizer para ele, pinta um navio. Ele que vai decidir o que quer fazer. Deus, como Criador, ele é independente. Nós, como criação, somos... O que Satanás fez? Quis ser igual a Deus. Tomar decisão. Então, presta atenção. Decisão é uma lição que a gente põe na mão de filho com muito cuidado. E só entra a partir dos 12 anos. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque se entrar antes disso, corre o risco dele se tornar independente. E aí, ele entra na natureza satânica. Então, todo o sistema nosso hoje é programado para a criança ser independente, ser autônoma. Ela quer porque quer, porque quer. Está entendendo? E isso é contrário às escrituras. Aqui em casa tem gente que manda, papai e mamãe é quem mandam. Então você vai aprender a decidir no tempo devido, da tua forma, da forma de Deus, do jeito de Deus. Mas para isso tem um caminhão de coisas para explicar. Certo? Ficaram? Sim. Amanhã eu respondo. Amém? Perdão.